O objetivo das minhas lives é aumentar a consciência de quem gosta de animação, gosta de game, gosta de artes visuais e que de repente não vê isso como uma possibilidade de profissão e que de repente vê isso apenas como hobby. Até os meus 20 anos de idade eu nem sonhava em trabalhar com artes visuais. Eu já era, inclusive, já tinha uma formação na área da metalurgia. Eu seria caldeireiro. Eu sou formado em caldeiraria, na verdade, que é uma área da metalurgia. Eu morava no interior de São Paulo, e no interior de São Paulo é muito forte a área metalúrgica. Então já era certo que eu ia ser metalúrgico. Mas, por volta dos 20 anos de idade, fui estudar animação em São Paulo, na capital, e acabou que esse mercado me abraçou. Com 3 semanas ali de estudo, já tinha entrado no mercado e assim eu acabei seguindo carreira. E aí eu fui descobrir que eu tinha muito que aprender. Quando eu comecei a estudar animação, eu falei: "Caramba, tem muita coisa para aprender, tem todo um universo aí", e tinham vários segmentos diferentes. E eu escolhi especificamente me qualificar como animador. Mas dentro do setor de animação, a gente tem N possibilidades de trabalhos em áreas diversas. Você pode trabalhar fazendo storyboard, você pode trabalhar fazendo criação de personagens, fazendo criação de cenário, né, para projetos diversos. Você pode trabalhar especificamente só com a colorização, especificamente só com a arte final, com o traço. Você pode trabalhar criando histórias, sendo um roteirista, por exemplo, ou dirigindo, ou supervisionando. Então, você tem N segmentos. E eu escolhi me especializar em movimento, em dar vida aos personagens. Então, hoje eu vou falar especificamente sobre a área que eu atuo mais. Apesar de hoje, como eu sou dono de uma produtora, duas, aliás, né, que é a Cartel Cartoon e a Animact Studio, acaba que eu tenho que me envolver em todas as etapas criativas, né? Então, eu tenho que, de alguma maneira, estar acompanhando a equipe de roteiro, quando a gente está fazendo um projeto autoral, tem que acompanhar a equipe de arte, quando é projeto da casa, ou quando o cliente contrata um serviço nosso que envolve entregar criação de personagens e etc. Mas a minha área de paixão, podemos dizer assim, a área que eu realmente escolhi, que eu faço com muito prazer, e mesmo sendo dono de produtora, eu estou sempre botando a mão na massa ali por diversão, sendo muito sincero com vocês, não por necessidade, porque como dono de produtora eu tenho que gerenciar o time, eu tenho que dirigir, mas eu sempre acabo escolhendo uma ceninha ou outra para botar a mão na massa. E a etapa que eu gosto de fazer, que eu me identifico, é a etapa de animação. O que é a etapa de animação? É a etapa em que você é o ator. O animador, ele é o ator em desenho. É exatamente isso. Eu sou diretor de animação também, é como se eu fosse diretor de atores. Inclusive, eu dou treinamento para animadores, tanto no ambiente de trabalho, quanto também na nossa escola, aqui na Animact, né? Eu sou professor de animação também, porque eu gosto de ensinar o que eu fui desenvolvendo ao longo dos meus mais de 24 anos aí de experiência no mercado, né? Mas o que eu gosto de fazer mesmo é a animação. Se eu pudesse escolher uma única carreira para continuar trabalhando, seria a animação. Eu gosto de dar vida para os desenhos, né? Então, por isso que vocês vão ver que eu sempre falo de uma maneira muito apaixonada pelo que eu faço, é justamente porque realmente envolve muita paixão, em você trabalhar com o que você gosta, né? Algo que inclusive era hobby, era hobby. Inclusive essa semana aqui, eu conheci uma família, já se tornaram amigos nossos aqui da minha família também, e eles têm uma filhinha de 12 anos de idade que mudou agora para a cidade há pouco tempo, né, e, ela gosta de fazer animação de massinha. Então imagina, a pessoa 12 anos de idade na família, ninguém, eh, é envolvido com arte diretamente, arte só por entretenimento, e de repente tem ali um membro da família brincando com massinha e tal, tal, fazendo animação, e num primeiro momento parece que é só brincadeira de criança. E eu me identifiquei bastante, inclusive, né, com essa amiguinha aí, porque a minha história é muito parecida. Eu, por volta dos 12 anos de idade, comecei a fazer flipbook. E foi dali que começou esse gosto por mexer o personagem. À medida que eu fui entendendo que o flipbook me dava a possibilidade de fazer um personagem se mexer. Para quem não sabe, flipbook é, é o ato de você desenhar é, numa folha após a outra,
Em cada folha você faz um movimento um pouquinho diferente do personagem, e quando você passa rápido as folhas, né, flipando as folhas, você tem a ilusão de movimento, porque elas passam muito rápido, o cérebro não consegue visualizar uma única imagem, e ele dá a sensação de movimento. Então eu comecei fazendo isso com 12 anos de idade. Então aquilo era só um hobby, né? E aí você depois ali, chegando na idade adulta, podendo trabalhar com aquilo que para você era hobby, que você não imaginava trabalhar, então realmente é algo apaixonante para mim, pelo menos é muito apaixonante. Então, o meu objetivo, gente, aqui nas nossas lives, né, agora como representante da Animact, levando em consideração os convidados que eu estou trazendo para cá também, o meu objetivo, o nosso objetivo, né, cultural aqui na Animact, né, e esses parceiros também vestiram a camisa nesse sentido, é poder compartilhar com a nossa audiência muito do que é a nossa vivência, muito do que é o nosso dia a dia, para vocês saberem um pouco dos bastidores. Vocês vão notar que essa semana a gente fez uma atualização da nossa vinheta, e eu aproveitei que a gente atualizou a nossa vinheta para o formato vertical, que é o formato que a gente costuma ler, né? Imagem no celular. Eu aproveitei para explicar ali para quem está chegando agora, né, o significado da nossa marca, e tem muito a ver com o sentido dessas lives que a gente está trazendo aqui agora, né? A nossa marca, ela faz a junção de duas palavras, que é anima e act, ACT, né? Então, o anima vem de animation, né? Que em inglês, animation, traduzido para português, é a animação, que tem origem no grego, que significa dar vida. E o act é uma redução da palavra acting, que em inglês é atuação, mas traduzido aqui para o português, a gente está falando de atuação, né? O acting em inglês é atuação em português, traduzindo, né? Então, na nossa marca, a gente já traz a essência de dar vida e de atuar, né? Então, fazer animação, lidar com artes visuais, de fato, é a essência do que nós somos, da nossa marca. Nosso reconhecimento como uma marca de qualidade no mercado profissional, a gente esteve envolvido com várias produções de renome no mercado, como, por exemplo, Turma da Mônica, por Maurício de Souza, Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde eu fiz direção de animação. A gente fez a produção de animação aqui com a nossa equipe. Tivemos alguns parceiros, como o Estúdio Animatório e também a Split, que entraram junto com a gente na época da produção do Sítio, né? Mas a animação em específico ficou na minha responsabilidade. A direção de animação e o gerenciamento de todo o time de animação. O pessoal da Split com o animatório cuidaram ali da produção dos cenários do sítio na terceira temporada. Mas fora isso, aqui a gente fez também a última série das Tartarugas Mutantes Ninja. Fora eu mesmo, como pessoa física, antes de ter o meu estúdio, que tem um histórico aí de ter trabalhado também em produções para Disney, trabalhando na Asterix e os Vikings. Então vocês vão ver que não só eu, mas os demais profissionais que estão envolvidos aqui nas nossas lives, são pessoas que têm toda uma bagagem, todo um histórico de realmente muita paixão, muito envolvimento com artes visuais. Então, o objetivo das nossas lives é justamente poder trazer essa consciência sobre o que tem nos bastidores para aqueles que, de repente, ou estão se achegando agora, ou até já trabalham no mercado, mas não conhecem todos os setores, não conhecem a fundo, tá bom? Então, hoje eu vou falar, como eu disse, do mercado de animação 2D em específico, animação mesmo, 2D, para dar espaço para que outros profissionais possam falar dos seus segmentos com mais propriedades do que eu até, porque eles vivem o dia a dia. Então amanhã, por exemplo, falaremos sobre teatro de bonecos com o Deco de Souza. Depois de amanhã falaremos sobre criação de personagens com Bruno Del Rey aí, que é um parceiraço nosso também, né? E semana que vem vai ter mais eventos, a gente vai anunciar na sexta-feira. Fiquem de olho, tá? Toda sexta-feira anunciaremos os eventos da semana seguinte. Tá joia? E assim seguiremos aqui nas programações das nossas lives para vocês. Eu espero que vocês tirem bastante proveito. E já quero iniciar a nossa live aqui, já pedindo para vocês interagirem com a gente aqui no nosso chat no Discord, tá bom? Então, você que está nos assistindo, que está fazendo parte aqui da nossa live, já pode trazer aqui as suas dúvidas, as questões que você acha relevante relacionado ao mercado. Pode ser dúvidas, pode ser também algo que você considere relevante compartilhar com os nossos amigos aqui, com a nossa audiência, que vai ser um prazer poder compartilhar também aqui ou a sua dúvida ou a sua
o seu acréscimo para o mercado, tá bom? E vamos lá, galera, para começar. Hoje eu vou falar especificamente sobre tipos de serviços e remuneração no mercado de animação. Por que eu escolhi esse tema para falar com a gente aqui na nossa live hoje, né? Para falar com você na nossa live hoje? Porque, de modo geral, quando as profissões tradicionais, né? Quando a pessoa escolhe uma profissão tradicional, ela sabe qual é o sindicato dessa profissão, ela pesquisando ela vai descobrir. Ela sabe qual que é a faixa salarial, porque a maioria das profissões, elas são sindicalizadas, né? As profissões tradicionais são sindicalizadas. Então ela sabe quanto que ela vai ganhar, ela sabe como funciona o mercado, ela sabe como ela começa, aonde ela estuda e assim por diante, né? Como eu disse para vocês, eu brinco com desenho animado aí desde muito novo e eu não sonhava trabalhar com isso. Por que será? Eu imagino que muitos de vocês aqui que já trabalham na área vão se identificar comigo, né? Porque a gente sabe que não é um mercado tradicional. Então é muito difícil as nossas famílias, né, incentivarem a gente a seguir nessa carreira, porque é algo totalmente obscuro. No que vai dar esse caminho? Se ninguém da tua família passou por ele, como é que ele vai saber o que tem do outro lado? Então faz sentido, né? A preocupação de um pai, de uma mãe, levando em consideração que a escolha de uma carreira é algo que vai determinar ali o seu futuro, né? Financeiro, o futuro financeiro da sua família, né? O seu meio de sustento. Então faz sentido que os nossos pais eles tenham essa preocupação. Eu nunca passei por ali. Como é que eu vou falar para o meu filho andar naquele caminho? Não é verdade? Então realmente fica meio difícil. Aqui a gente vai cumprir então esse papel, né, de trazer esse esclarecimento. Então você que de repente tem vontade de trabalhar com artes visuais, com desenho animado, não sabe como funciona essa indústria, provavelmente seus familiares também não sabem, se você não tem nenhum familiar da área, eles também não vão saber. Você vai ter a oportunidade, aqui através da nossa live, fazer notas, depois que você descobrir como funciona o mercado, para poder apresentar para um pai, para uma mãe, enfim, para o seu responsável, né? Que aquele que está te direcionando, né, na escolha de uma profissão, para que você possa logo mais aí, também assim como a gente, viver, né, daquilo que você gosta, que você tem prazer. Mas nada melhor do que, por exemplo, eu queria ter ouvido o que eu vou transmitir para vocês aqui hoje, quando eu iniciei na carreira. Quando eu iniciei na carreira lá em 2000, ano 2000, eu queria ter ouvido, eu queria saber aonde eu estava pisando, que eu não sabia, era obscuro. Mas eu queria ir, mas era obscuro. Não tinha como. É lógico que às vezes a gente, por gostar de algo, a gente decide e se mantém consistente na nossa decisão, né? Mas seria facilitado, seria mais leve, seria mais fácil, seria menos amedrontador se a gente tivesse todas as informações a respeito, né? Então, por esse motivo que eu escolhi esse assunto, porque da mesma maneira que nas profissões tradicionais, se você for pesquisar a respeito, você vai descobrir quanto que o médico ganha, qual que é o salário inicial, se ele trabalha para o Estado, se ele é um servidor público, se ele, de repente, vai montar um escritório, você vai ter noção de valores, né? Um escritório de engenharia, um escritório de advocacia, né? E na área de animação também não deveria ser diferente. Então, pelo menos aqui com a gente, podem ter certeza que para a gente não considera como um tabu falar sobre dinheiro, sobre salários e coisa do tipo. Não tem por que ser um tabu isso, né? Acho que as coisas têm que ser claras e transparentes, né? Para que as pessoas possam tomar boas e sábias decisões, né? Então vamos lá. Galera, eu vou fazer o seguinte: na primeira parte da nossa live, eu quero trazer informações de material de pesquisa, tá? Eu seria muito imprudente se eu viesse aqui fazer uma live informativa, educativa, e não tivesse um embasamento em fontes confiáveis de pesquisa. Então, eu vou passar até para vocês também quais foram as fontes aqui de pesquisas que eu consultei para trazer esses valores, para chegar nesses valores, para que, caso vocês também desejem, né, fazer suas pesquisas, se aprofundar nesses temas, vocês também saberem aonde que vocês podem pesquisar, tá bom? Então, na primeira parte aqui, eu vou trazer essas matérias que eu pesquisei, fontes de pesquisas na íntegra.
E na segunda parte eu vou falar um pouco mais sobre o ambiente aonde eu estou inserido, né? E, inclusive, vocês vão ver que quando eu começar a passar para vocês valores e quando eu falar também do ambiente que eu estou inserido, vocês vão ver que assim a gente tem umas discrepâncias muito grandes de falando de salários e até mesmo de como são tipificadas as funções dentro da nossa área, né? E por que que isso acontece? Justamente por conta da sindicalização, né? Aqui no Brasil, a gente trabalha no mercado que não é sindicalizado, né? Até tem alguns sindicatos que a gente se encaixa, mas eu garanto para vocês, eles não são, de fato, sindicatos para nossa área. Falando de animação tradicional e animação cutout, que é a minha praia, né? Eu listei aqui o mercado de publicidade, de série de TV, vídeo institucional, curta-metragem, longa-metragem e game, tá? Isso ainda baseado nas fontes de pesquisas que a gente fez aqui, tá bom? É, Depois eu trago aqui os comparativos diretos de cada setor, mas eu vou ir agora para falar um pouco dentro dessas pesquisas, quais são os cargos que é costumeiro serem anunciados, tá? Nessas plataformas aqui que eu usei e que eu fiz a consulta, né? Para levantar os tipos de serviços, tá bom? Então, olha só, na publicidade, quando a gente fala de animação 2D tradicional, é comum que um profissional com experiência em animação seja convidado para participar da etapa de criação de storyboard. Aí talvez storyboard animatic, né? Talvez alguns de vocês falem, poxa, mas o cara do storyboard não é uma outra profissão, um outro setor, uma outra área? Sim, é. Só que acontece, por exemplo, aqui no Brasil, a gente teve ali por volta 2002, 2003 mais ou menos, praticamente acabou a animação tradicional no Brasil. Eu ainda participei das últimas produções que estavam rolando aqui no papel, tradicional que eu falo papel, né? Eu participei de umas últimas produções que rolaram ali pela Multirio, na série Juro que Vi, que eu tive o privilégio de participar. É uma série de altíssima qualidade. Quem não conhece, dá uma pesquisada. Lá na Multirio, a gente participou ali das produções de alguns curtas-metragens de altíssima qualidade. É, Alguns desses curtas foram o Saci, foi o Matinta Pereira, o Iara e o Boto. Esses 4 curtas-metragens feitos lá na Multirio. Isso aí eu já estou falando da gente chegando até 2005, mais ou menos, mas já estava acabando, não tinha mais animação tradicional. E aqui no Brasil, antes de 2008, o mercado de animação ele sempre foi muito forte na área de publicidade. A gente não produzia aqui nem para cinema, tinha um ou outro fazendo uma coisa aqui, outra ali, mas não, a gente não tinha uma consistência de produção. Eram trabalhos esporádicos. E a gente tinha um curta-metragem ou outro aqui, sim, mas sempre esporádicos. Então era muito autoral, muito eh, um profissional ali autônomo que conseguiu ganhar uma verba por algum tipo de incentivo, algum tipo de lei, e aí ele conseguiu dedicar ali 1 ano, 2, fazendo praticamente sozinho o seu projeto, né? Agora, onde que se empregava de fato os animadores aqui no Brasil? No mercado de publicidade. Então vocês vão ver aí quem é mais antigo, vocês vão lembrar lá do cara do Cepacol, né? Aquele personagem que tinha um tentão, sorrisão, né? Ele era fortão, bonitão. E aquele comercial era feito 2D. Você tinha muita demanda para esse tipo de coisa. A gente tinha ali os comerciais do Chester Cheetos, né? Que também muito bem animado, feito pelo estúdio Daniel Messias, né? 2D também. E um monte. Se a gente for começar a puxar aqui, tinha um Todinho, pô, me amarrava no Todinho. Gostava pra caramba, era do estúdio do Briquet, né? Briquet Filmes. Então a gente tinha uma série de personagens memoráveis que estavam sempre voltando ali. Lembra do Royal, né? O Bocão da Royal também teve lá suas versões de publicidade 2D e vários, vários, vários. Tudo era feito 2D, né, gente? Lembra das aberturas de novela, de
programas os Trapalhões, tudo era 2D, né? Mas principalmente voltado para essa área mais publicitária. Então, por volta de 2002, 2003, o 3D ganhou uma força absurda no mercado global. Inclusive, nesse período, a Disney fecha o seu departamento de animação 2D. Galera, imagina, a Disney se consolidou fazendo animação 2D. Quando você vê uma gigante dessa fechar as portas para produção de animação 2D, você não precisa de mais nada para entender que acabou, né, gente? Acabou a animação 2D tradicional. Aí o que, que aconteceu com os veteranos? Esses animadores veteranos começaram a ocupar outras posições dentro do mercado. Aí foram fazer storyboard, foram os que não quiseram migrar para o 3D, storyboard. Por isso que entra aqui, é comum você ver anúncios, né, em publicidade pedindo animador tradicional. Não é qualquer animador, né? É um animador com gabarito, né? Um animador tradicional. Para fazer storyboard animatic por esse motivo, né? E aí você vai ver também um animador que tem essa bagagem, essa experiência, porque no tradicional o animador ele é obrigado a desenhar muito bem. Se você não desenhar bem, você não consegue trabalhar com animação tradicional. É comum que um cara desse que desenha muito bem também seja convidado para fazer design de personagens, né? Então você vê que é, a animação tradicional, ela meio que, à medida que ela foi acabando a animação no papel, ela foi abrindo portas para esses animadores entrarem em outros setores. Quem não quis migrar para o 3D, como eu já disse, né? Então, na publicidade, você vai ver um animador tradicional sendo convidado para esse tipo de serviço, né? Storyboard, animatic. Ele também, naturalmente, vai ser convidado para fazer animação quadro a quadro, né? Isso tanto para publicidade, para campanhas que vão para a TV, quanto campanhas que vão para a web, porque hoje em dia é onde está a audiência, né? Na internet. E como eu disse, também para desenvolvimento de layouts, né? E para é, criação de personagens também. Depois eu vou falar um pouco do setor aqui, como eu trabalho, no que eu estou inserido, tá? Mas isso aqui está dentro das pesquisas que a gente fez. Então, são para essas vagas que, na maioria das vezes, as produtoras de publicidade anunciam, tá bom? Remuneração, galera. Novamente, vocês provavelmente, para quem já trabalha na área, provavelmente vão falar: poxa, eu conheço uma pessoa que ganha menos do que você falou aí, que é o piso. E talvez a mesma pessoa fale: eu conheço uma pessoa que ganha muito mais. Então, depois eu vou voltar a falar um pouco também da realidade que estou inserido, tá? Mas aqui é a realidade da fonte de pesquisa, né? Então, nas pesquisas que eu fiz, o valor médio, tá? Piso para um profissional iniciante no mercado de publicidade é de R$ 3.000. O valor médio é de 3.000 a 5.000, tá? O valor médio de um iniciante no mercado de publicidade. Um profissional pleno, intermediário, o valor médio, baseado nas pesquisas, gira em torno de 5.000 a R$ 7.000, mercado de publicidade. E um animador sênior, um animador mais experiente no mercado de publicidade, o salário médio vai girar em torno de 7.000 a R$ 10.000. Novamente, estou falando baseado nas pesquisas, tá bom? Mas depois eu falo um pouco para vocês sobre o ambiente que eu estou envolvido, tá? Agora, ainda para o mercado de publicidade, de vez em quando surge a oportunidade para animadores de cutout, tá? Não é comum, sendo muito sincero com vocês, porque normalmente o mercado de publicidade ele exige uma qualificação alta que, na maioria das vezes, é difícil encontrar animadores que são originalmente animadores de cutout e que só trabalham com isso. É difícil você encontrar esses profissionais com a qualificação que o mercado de publicidade exige. E eu sei que a gente tem muitos animadores cutout excelentes. Conheço vários e que são meus amigos. Mas acontece que no mercado de publicidade, às vezes são exigidos alguns tipos de movimentos que é ruim fazer no cutout. E se o cara ele só trabalha com cutout, ele não consegue executar bem aqueles movimentos. Esse é o problema. Mas não quer dizer que esse cara é ruim.
É porque a técnica que ele utiliza primariamente, ela tem limitações. Ela vai até um certo ponto. Assim como o 3D também tem limitações. Tem coisas que a gente consegue fazer desenhando que um rig em 3D não vai permitir que o personagem chegue lá. E dependendo da exigência do diretor, você não vai conseguir chegar naquele resultado e ponto. Mas também tem coisas que um profissional no cutout ou no 3D vai conseguir fazer quanto a render, textura, que no tradicional fica inviável fazer. Vocês entenderam? Então toda técnica tem seu lado positivo e negativo, tem os seus prós e contras.